O dia chuvoso de outono estava chegando ao fim e Eleonor, uma jovem motorista de táxi, dirigia para seu último serviço do dia. Ela já estava cansada. Suas costas doíam e seus olhos estavam irritados devido ao esforço constante. Mas Eleonor não se desanimava, pois seus ganhos do dia haviam sido decentes. No entanto, ela ainda se sentia nervosa, pois havia lidado com uma variedade de passageiros ao longo do dia: 3 pessoas atrasadas para a estação de trem, homens bêbados do bar que cantavam no táxi, mães com filhos pequenos e adolescentes apaixonados. Agora Eleonor estava a caminho de pegar uma idosa para levá-la a um endereço especificado. Ao chegar ao local, viu uma casa velha e desgastada à sua frente. Embora já tenha sido um lugar bonito, a tinta estava descascada e as persianas nas janelas estavam tortas e enferrujadas. A área em volta da casa também estava cercada por ervas daninhas e plantas selvagens, indicando que ninguém cuidava dela há muito tempo. Então, o tempo passou e ninguém saiu da casa. Eleonor começou a se preocupar, já que ninguém pagaria por uma chamada falsa, e muito combustível foi gasto para chegar aos arredores da cidade. Ela parou algumas vezes e começou a tamborilar nervosamente no volante com os dedos. Finalmente, a porta rangeu e uma idosa apareceu no umbral. Ela era magra e enrugada, e aparentava ter pelo menos 80 anos. Estava vestida de forma simples, com um casaco velho e fora de moda, e um chale fino. A senhora idosa arrastava atrás dela uma mala bastante volumosa. Eleonor imediatamente saiu do carro e ajudou a mulher a colocar a mala no porta-malas. "Estou tão constrangida diante de você", a idosa se desculpou. "Por favor, me perdoe por fazê-la esperar. Eu estava trabalhando e perdi a noção do tempo." Mas Eleonor sorriu e disse: "Não se preocupe, está tudo bem. Sente-se, coloque o cinto e vamos." "Então, agora vou traçar a rota no navegador para evitar o trânsito." "Talvez seja mais rápido", Eleonor disse. De repente, a idosa perguntou: "Querida, posso pedir para passarmos pelo centro da cidade? Estive reclusa por muitos anos devido à minha saúde. Gostaria de ver como nossa cidade se transformou. Pagaria mais, se necessário." "A propósito, meu nome é Sra. Costa e o seu?" "Sou Eleonor", a jovem respondeu. "Prazer em conhecê-la." "Sem problemas, farei como você pediu. Vou levá-la pelo centro num ritmo tranquilo. Não é difícil para mim." E assim, começaram sua viagem. A Sra. Costa admirava a beleza exterior e relembrava o passado. "Oh, olha os prédios modernos", exclamou ela. "Aqui costumava ter uma loja de roupas, eu me lembro. E agora construíram um restaurante. O que é esse prédio enorme com luzes piscando como uma árvore de Natal? Quantos andares tem? Nem consigo contar. Este é um novo centro comercial onde você pode comprar de tudo. Tem um cinema e um café, além de várias atrações para crianças", informou Eleonor. A idosa continuou a relembrar: "Quando éramos jovens, meu marido e eu gostávamos de passear pelas ruas, passando por este parque. Os jovens sempre se reuniam perto da praça principal e marcavam encontros. Naquela época, também havia uma pista de dança de verão. Ah, aqueles eram tempos maravilhosos. Eu trabalhava como secretária no tribunal, e Arthur era professor. Ele ensinava matemática na escola. As mãos do meu marido eram de ouro. Ele construiu nossa casa e fizemos tudo juntos. Demoramos a ter filhos, Deus não nos deu. E então nasceu a Celeste. Como ficamos felizes! Palavras não podem descrever. Nunca imaginei que ficaria sozinha na velhice." A idosa suspirou e Eleonor, cautelosamente, perguntou: "E sua filha? Onde ela está agora?" Assim, a Sra. Costa enxugou uma lágrima e disse:
Ah, é uma longa história, Eleonor. Ela teve um amor infeliz e desapareceu. Rompeu conosco e brigou com o pai. Nunca mais nos vimos. Oh, meu Deus! Olhe que igreja linda! Exclamou a idosa, voltando-se para Eleonor. E você, minha querida, como entrou nessa profissão tão difícil? Parece não ser coisa de mulher. É a primeira vez que vejo uma mulher atrás do volante, para ser honesta. Eleonor deu de ombros e respondeu: bem, senhora Costa, a vida é assim. Fiquei sem meus pais. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos e eu cresci em um orfanato. Me apaixonei, engravidei e George acabou sendo um homem muito cruel. Ele me deixou assim que soube, com medo de assumir responsabilidades. Fiquei grávida e sozinha. Mas sempre amei carros desde que era criança, então aprendi a dirigir. Gosto do que faço e me pagam bem. A senhora Costa balançou a cabeça compreensiva e disse: então você não é apenas uma motorista de táxi, mas também uma motorista de táxi grávida. Coitada, vai ser difícil cuidar de um recém-nascido sozinha. Não tem ninguém para ajudá-la. Érica apenas sorriu e respondeu: estou acostumada. Vou me virar. Vou economizar dinheiro para o bebê e o parto. Além disso, minha profissão sempre me sustentará. Ao chegarem ao destino, um edifício público cinza com uma cerca alta, Érica leu o nome no portão e ficou chocada. Era um asilo. Ela se sentiu imensamente triste pela pobre senhora idosa que, por solidão e doença, foi forçada a se mudar para lá. Érica desligou o carro e ajudou a senhora Costa a sair. Depois, pegou a mala dela e a levou até o portão. A senhora idosa baixou a cabeça e disse: está bem, Érica, este é o meu destino final. Vou ficar aqui para sempre. A única coisa boa é que não vou ficar por muito tempo, pois estou muito doente. Adeus, minha querida. Cuide de você e do seu bebê, e nunca o afaste, não importa o que aconteça, para não acabar como eu, uma pessoa desnecessária. O coração da garota se partiu e as lágrimas vieram aos seus olhos. Ela abraçou a velha e sussurrou: senhora Costa, posso visitá-la? A mulher apenas acenou com a mão e disse: vá embora, não se preocupe. Você tem suas próprias preocupações. A mulher começou a tirar uma carteira desgastada para pagar, mas Érica acenou com as mãos e disse: não, não. Guarde isso. Tenha um bom dia. Ela rapidamente entrou no carro e foi embora, tentando não machucar mais sua alma. À noite, após um lanche rápido e um banho, a garota finalmente esticou as pernas inchadas e tentou dormir. Mas não conseguiu. Diante de seus olhos estava a infeliz senhora Costa, acenando a Deus. Senhor, como é triste! Ela é uma mulher agradável e inteligente. E ela foi deixada completamente sozinha. Que filha horrível que esqueceu completamente de sua mãe, pensou Érica, angustiada. Érica fechou os olhos e começou a relembrar fragmentos de sua infância infeliz. A mãe de Érica morreu muito cedo. Apesar disso, o período passado com ela foi o melhor de sua vida. O nome de sua mãe era Celeste, e ela trabalhava como faxineira em um café à beira da estrada. Ela estava sempre exausta ao limite. Além disso, o padrasto odiado sabotava significativamente suas vidas. Ele bebia, se comportava de forma devassa, chamava Érica de bastarda e a maltratava impiedosamente. A mãe sentia pena da menina e tentava protegê-la. A casa estava sempre tensa, com uma atmosfera agitada. Celeste tentava mimar a filha, comprando doces e brinquedos escondidos para que o marido não visse. Érica implorou várias vezes para que ela se divorciasse desse sádico. Mãe, vamos deixá-lo, por favor. Ele é mau. Ele não nos ama. Tenho medo dele. Por que vivemos com ele?
A mulher atormentada apenas chorava em silêncio e acariciava a cabeça de sua filha. Eu sei, minha filha, que Juliano não é bom, mas não temos para onde ir. Esta é a casa dele. Sua mãe teve azar. Me envolvi com um canalha e tudo deu errado. Então você vai ter que aguentar. Não temos para onde ir. E então sua mãe morreu inesperadamente de um ataque cardíaco enquanto trabalhava. O padrasto a enterrou, mas sua enteada era como um espinho em sua visão. A vida da menina se tornou insuportável à medida que ele a oprimia e maltratava continuamente. Era impossível ter um sono normal e estudar. Ela frequentemente buscava refúgio com os vizinhos até que finalmente chamaram o serviço de tutela. Érica foi imediatamente levada para um orfanato, e seu padrasto ficou feliz em se livrar dela. No orfanato, Érica teve que lutar para se defender e foi punida várias por isso. Ao longo dos anos, ela se tornou uma garota durona que amava carros e corria com confiança em um velho ciclomotor que o zelador, Sr. Marcos, às vezes a deixava usar. Os meninos a respeitavam, consideravam-na uma boa amiga e a ensinavam a entender peças de reposição e entender o motor. Sua aparência também era consistente com seu caráter, um corte de cabelo curto, tênis e uma jaqueta de couro. No entanto, o rosto de Érica era lindo, com olhos castanhos profundos, lábios carnudos e covinhas nas bochechas. O sorriso dela também era carismático. Muitos rapazes admiravam essa garota valente e corajosa, que podia facilmente trocar as velas e reconstruir o carburador. Quando os educadores informaram a Érica que seu padrasto havia morrido em um acesso de raiva alcoólica, ela não sentiu a mínima fração de simpatia por ele. Ela até se alegrou por ele não estar mais na Terra. Afinal, se não fosse pela sua atitude terrível em relação à sua mãe, talvez ela ainda estivesse viva. Ela vivia constantemente à flor da pele, e nenhum coração poderia resistir a tal estresse. Depois de se formar no orfanato, Érica foi designada para um pequeno apartamento em um prédio antigo. No começo ela ficou muito chateada. O local era horrível, com buracos nas paredes, infestado de baratas, papel de parede desgastado e cadeiras quebradas. No entanto, não estava no caráter de Érica desistir. Ela não ficou parada e, graças aos seus amigos, reformou o local. Revestiu as paredes, preencheu os buracos com massa corrida e colou papel de parede novo. Tornou-se suportável viver lá. Érica passou nos exames de habilitação de motorista na primeira tentativa. Depois conseguiu sua carteira de motorista e foi procurar emprego. Foi difícil para ela, uma garota sem experiência em dirigir, ninguém queria contratá-la. Finalmente, ela teve a sorte de conseguir um emprego como motorista de entregas para uma pequena empresa. A proprietária a acolheu de forma calorosa e disse que não há nada neste mundo que as mulheres não possam fazer. Érica se mostrou uma excelente motorista e sempre manteve o carro em bom estado de funcionamento. Os clientes estavam satisfeitos, mas o salário não era suficiente. Portanto, Érica decidiu tentar ser motorista de táxi. Entre a comunidade de motoristas, havia rumores de que motoristas de aplicativos ganhavam bem e recebiam boas gorjetas, mas também era um trabalho árduo que nem todos podiam aguentar. No início, o Sr. Alencar, o dono da frota de táxis, riu da garota atrevida e de cabelo curto. Depois disse que lhe daria um pequeno teste e, se ela passasse, seria contratada, e se não, não deveria lamentar. Ele criou um percurso de obstáculos improvisado para ela, com outros motoristas de táxi. Colocaram pneus velhos na estrada em forma de serpente e abriram uma garagem estreita. O dono satisfeito ordenou 3 voltas nesse percurso, depois entrar de ré na garagem. Ela teria 5 minutos para fazer tudo isso. Metade da frota de táxi se reuniu para assistir a este espetáculo. Cada motorista pensava consigo mesmo que dificilmente conseguiria fazer aquilo. O caminho era muito complicado e era difícil entrar na garagem sem habilidade adequada,
mas Erika surpreendeu a todos passando no teste com distinção. Todos pensaram que a garota ficaria confusa e não passaria no teste, mas não foi esse o caso. Erika facilmente entrou em um carro antigo, sorriu e, sem um único erro, completou a tarefa. Ela impressionou a todos os homens, até mesmo o Sr. Alencar abriu a boca e coçou a parte de trás da cabeça. Muito bem, um acordo é um acordo. Vou te contratar, mas cuidado, há poucos carros novos. Como aprendiz, vou te designar um bem antigo, e você pode dirigi-lo como quiser. Mas será responsável por qualquer reparo. Meus motoristas fazem eles mesmos a manutenção. Temos um mecânico de plantão, mas ele não pode dar conta de todos. Tudo bem, nos vemos às 8 horas para o seu turno na segunda-feira, mas não acho que você vá durar muito. Nunca tivemos mulheres aqui antes. No início, os homens persuadiram o despachante e Erika recebeu as ordens mais problemáticas, como o transporte de pessoas bêbadas ou senhoras nervosas e histéricas, com as quais era impossível negociar. Ou, por exemplo, ela poderia ser enviada para os subúrbios à noite. E todos esperavam que essa garota teimosa desistisse. Mas tudo foi em vão. Erika não reclamou de nada, aliás, era óbvio que ela estava adorando esse trabalho. O carro velho frequentemente falhava, mas as avarias não impediam a Erika. Ela sempre arregaçava as mangas como um homem e metia a mão na massa, frequentemente ficando no trabalho muito mais tempo do que deveria. Como resultado, ela ganhou o respeito de seus colegas, que tentavam ajudar e apoiá-la. E se faziam piadas, era de uma forma gentil, mas para dar risadas, sem qualquer intenção maliciosa. Assim, a garota trabalhou como motorista de táxi por 3 anos sem se cansar. 6 meses atrás, os amigos de Erika decidiram lhe fazer um presente de aniversário e a convidaram para um encontro de motociclistas. Eles sabiam que Erika ficaria encantada, e isso era melhor do que qualquer presente para ela. De fato, ela ficou fascinada com o espetáculo. Que motos terríveis, homens brutos com barbas grossas, vestindo jaquetas de couro e calças jeans pretas, pareciam verdadeiros vikings. Foi lá que ela conheceu George, que também estava entre os espectadores convidados. Os jovens rapidamente encontraram uma linguagem comum e tornaram-se amigos. Erika gostou imediatamente de George, um homem forte, musculoso e confiante. Ele era treinador de vôlei e tinha uma paixão por motocicletas. George também gostou quase imediatamente da garota, especialmente quando ela deu algumas voltas ousadas na moto. Os jovens começaram a se encontrar e um romance tempestuoso e apaixonado aconteceu. Erika não se importou inicialmente que George não lhe oferecesse nada sério. Eles apenas se amavam e aproveitavam a vida ao máximo. Qual a pressa? Podiam alugar uma moto e passear pela cidade toda a noite ao vento. Erika sempre amou a liberdade, a velocidade e tinha seus momentos de extremos. A adrenalina estava nas alturas, e isso parecia felicidade. Eles se amavam apaixonada e ferozmente. Cada momento era como se fosse o último. Tudo se desfez como uma bolha de sabão quando Erika percebeu que estava grávida. George não xingou nem gritou, ele apenas desapareceu vergonhosamente. Ele não atendia o telefone e fingia não conhecê-la quando se encontravam. E não só isso, ele imediatamente encontrou uma substituta para Erika, uma garota rica. Erika viu com seus próprios olhos como seu ex-amante beijava outra mulher à vista de todos, e ficou claro que tudo tinha acabado entre eles. Erika estava tão amargurada, machucada e assustada que até considerou fazer algo precipitado a princípio. Ela se lembrou de sua infância triste e como sua mãe não conseguia se virar sozinha. Percebeu que também não tinha a quem pedir ajuda. Então, por que começar um caminho que condenaria o filho a uma vida de agonia? Erika chegou a ir à clínica. Mas, no dia anterior, um evento incrível a fez mudar radicalmente de ideia.
Erika estava dando carona a uma passageira que, a julgar pelo seu cachecol colorido e vestido longo, era uma cigana. Quando a mulher estava saindo do carro, tocou a palma da mão de Erika e disse, olhando fixamente em seus olhos, tudo ficará bem, minha querida. Não fique triste. Um filho nascerá e, depois, uma filha. Você não terá que esperar muito. Sua felicidade já está à porta. A mulher saiu do carro e Erika ficou ali, paralisada como se fosse uma estátua. Não se pode dizer que Erika acreditou incondicionalmente na cigana, ela não tinha essa personalidade. No entanto, decidiu não ir à clínica e manter a criança. Ela decidiu firmemente que iria criá-lo sozinha, sem patifes como George ou piores, padrastos repulsivos. Depois de tomar a decisão, tudo ficou muito mais fácil para ela. Ela tinha um objetivo: ganhar o máximo possível para que fosse suficiente para ficar com o filho até que ele fosse para a creche. Portanto, trabalhou duro e não poupou esforços. Não teve qualquer problema, mas suas costas frequentemente doíam e suas pernas inchavam um pouco por ficar sentada por longos períodos. A senhora Costa também estava em seus pensamentos. E um dia, Erika pensou, devo visitá-la. Não vai me custar nada e será agradável para a senhora idosa. Ela deve estar triste e solitária lá. Erika entendeu melhor do que ninguém como era ruim estar em lugares como esse, mesmo que lhe dessem comida e roupas. No dia seguinte, ela tirou uma hora de seu horário, comprou um belo buquê de flores e algumas frutas e foi visitar a senhora idosa. A senhora Costa ficou tão feliz em vê-la que começou a chorar. Ela abraçou a garota como se fosse sua própria neta e disse, obrigada, Erika, você tem um coração bondoso. Você não esqueceu desta velha senhora. É tão triste aqui. Tudo é tão estranho. Em casa, as paredes me curavam, mas aqui é uma pena, não tenho mais saúde, não consigo comer direito, minhas mãos tremem e derramo tudo em mim mesma. Elas conversaram um pouco e Erika voltou ao trabalho, mas a feliz senhora Costa não soltou o buquê de flores até o anoitecer. A partir daquele dia, Erika visitava a senhora Costa quase todos os dias por um pouco de tempo. E nos fins de semana, ela podia ficar com ela por meio-dia. A garota notou que estava frio no quarto e trouxe meias de lã quentes e um chale para a senhora Costa. A idosa ficou emocionada com tal cuidado e começou a chamar Erika de sua neta. Todos os dias, elas se aproximavam mais. Sentavam-se por longos períodos no parque da casa de repouso e conversavam. Frequentemente, despedaçavam um pão e alimentavam os pombos que gostavam dos petiscos. Um dia, Erika pediu à senhora conselhos sobre como cuidar do bebê. E a senhora Costa compartilhou sua sabedoria e detalhes pessoais de sua vida. Olho para você, Erika. Você se parece tanto com a Celeste, minha filha. Eu a amava muito. Quem diria que acabaria assim? Ela era inteligente, estudava bem, e tínhamos grandes esperanças para ela, meu marido e eu. De onde veio aquele estrangeiro repugnante, Arthur? Maldito seja! Ele fez a cabeça da minha menina. E imagine, ele era casado. Celeste não resistiu. Ficou fora de si. E logo, como se fosse um azar, engravidou. Quando meu marido descobriu, foi um escândalo. Ele disse que ela havia desgraçado nossa família e nos envergonhado. Esse canalha negou tudo e quase imediatamente desapareceu. Ele disse, não sei de nada. Não é meu filho. Quem sabe de quem sua filha engravidou? Celeste ficou terrivelmente ofendida por termos ido atrás dele para descobrir a verdade. E ela foi embora com ele. Essa é a história toda. Nunca mais ouvi uma palavra dela. Onde ela está? Como ela vive? Não sei nada. Nos arrependemos 100 vezes de tê-la repreendido. Devíamos tê-la aceitado.
Poderíamos ter criado um neto juntos e, com o tempo, esquecido tudo. Ela não é a primeira e não será a última. Então nem pense em se arrepender do bebê. Ame-o, crie-o. E o mais importante é que vocês estejam juntos. Quando ele crescer, haverá alguém para lhe dar um copo de água na sua velhice. 3 meses se passaram. Era o dia de folga. E Erika estava na cozinha desde cedo, embora não soubesse cozinhar. Ela queria que as almôndegas não queimassem. Queria tratar a senhora Costa com algo caseiro. De repente, o telefone tocou. Erika? Aqui é da casa de repouso. A senhora Costa nos deu seu número ontem. Ela repentinamente se sentiu mal. E, infelizmente, faleceu durante a noite. Por favor, aceite nossas condolências. Quem cuidará do funeral? Ela tem ao menos parentes distantes? Erika, em silêncio, desligou o telefone, incapaz de responder. Ela soluçou e se sentiu terrível, como se realmente tivesse perdido sua avó. Sem hesitar, ela gastou o dinheiro que havia economizado tão arduamente para o parto para levar a idosa em sua última jornada, como sua consciência lhe ditava. Erika ficou especialmente emocionada com as flores secas de seu buquê, carinhosamente colocadas entre as páginas do livro de orações da senhora Costa, que lhe foi dado pela enfermeira. Para evitar o desânimo, Erika começou a trabalhar como taxista dia e noite até que o senhor Alencar literalmente a expulsou para a licença maternidade. Erika, você está completamente fora de si? Ou talvez tenha decidido dar à luz bem aqui no trabalho? Pare com isso e saia de licença maternidade de uma vez ou terei que fazer o parto. Não se preocupe, sempre encontraremos um lugar para você quando o bebê crescer. Precisamos de pessoas como você. Então, Erika teve que sair de licença maternidade. No dia seguinte, um tabelião, um homem de meia idade com uma pasta nas mãos, repentinamente apareceu em sua casa. O que ele contou a Erika a chocou. Descobriu-se que a senhora Costa havia deixado um testamento e transferido sua casa para Erika. Junto com o testamento, ele lhe entregou uma carta. Fui instruído a entregar isto pessoalmente a você. Aqui estão as chaves e os documentos. Agora você é a legítima proprietária da casa. Parabéns. Com licença, tenho que ir. Tenho muito que fazer. Adeus. Erika se sentou em uma poltrona, abriu a carta com mãos trêmulas e começou a lê-la. Querida Erika, acontece que você recentemente se tornou a pessoa mais próxima e querida para mim. Você nem pode imaginar o quão importantes e necessárias foram suas visitas para mim. É tão aquecedor saber que alguém precisa de você. Obrigada pelo seu coração bondoso, pela agradável presença e pelas conversas sinceras. Você simplesmente aqueceu minha alma, congelada de solidão e indiferença. Então, o mínimo que posso fazer para agradecer é minha velha casa. Espero que você não a venda, mas sim a restaure e viva nela com seu filho. Gostaria muito disso. Ela tem um pedaço da minha alma. E também lhe darei um conselho: se quiser acender a lareira no outono, não se apresse e dê uma boa olhada nela. Adeus, querida. Te deixo um grande abraço. Cuide de si mesma e do bebê. Com amor sincero, da senhora Costa. Erika chorou silenciosamente e lembrou-se das mãos secas e dos olhos cheios de um desejo indescritível da mulher idosa. Ativa por natureza, Erika, apesar do avançado estado de gravidez, decidiu mudar-se para a casa da senhora Costa e organizá-la aos poucos. Não tinha nada para fazer nas 4 paredes de um pequeno apartamento e o bebê estaria melhor no seu próprio jardim, ao ar livre. Erika pegou um táxi e mudou todas as suas coisas para sua nova casa. Na verdade, a mulher estava aterrorizada com o futuro. Ela não tinha muito dinheiro, e grandes despesas aguardavam. Como ela se resolveria isso?
Mas por mais que tentasse pensar em uma solução, nada útil vinha à mente para mantê-la livre de pensamentos ruins. Erika começou uma limpeza geral, desmontou lentamente armários e prateleiras e pôs as coisas em ordem. Ela encontrou um antigo gramofone no mezanino e um monte de discos, e se deleitou com as obras de Bach e Beethoven. Para ela, também era algo inusitado e interessante. No armário da velha senhora, Erika encontrou um lindo vestido de renda na cor turquesa e deduziu que era da filha da senhora Costa que haviam desaparecido. Provavelmente a senhora Costa havia estimado aquilo durante toda a sua longa vida como uma lembrança de sua filha. A casa acabou por ser bastante espaçosa e estava cheia do espírito de antiguidade, e ficou claro que o marido da senhora Costa tinha um talento para design e mãos de ouro. Tudo foi feito com qualidade e consciência, e apenas uma pequena restauração era necessária apesar da casa ter décadas de idade. Erika decidiu transformar um dos quartos em um berçário e começou a renová-lo. Paulo, um dos motoristas de táxi do trabalho de Erika, se ofereceu para ajudá-la. Eles haviam se tornado bons amigos recentemente. O homem se divorciou um ano atrás porque sua esposa o deixou por um amante. Então ele nunca tinha pressa para ir para casa. Frequentemente consertavam carros juntos ou apenas conversavam. E agora, ajudando nas reformas, Paulo assistia Erika desenrolar corajosamente o papel de parede, subindo em uma escada e supervisionando o processo. Ela estava tão engraçada vestindo um lenço e uma blusa listrada. Sua barriga grande se destacava de forma divertida, parecendo uma pequena melancia. Paulo admirava sinceramente aquela mulher inquieta e ativa. Erika, estou impressionado com você. De onde você tira toda essa energia? Minha ex-esposa se cansava apenas lavando a louça. Mas você é como um avião, voando pela casa fazendo reparos e ainda está grávida. Parabéns! Na verdade, Paulo estava apaixonado por Erika desde que a viu pela primeira vez, uma jovem ousada que corria destemidamente em um velho carro durante o teste de direção. Ele gostava de tudo nela, sua objetividade, franqueza, diligência e carisma. Mas ele não podia confessar seus sentimentos, especialmente quando soube que Erika estava grávida e que seu namorado a havia deixado. Ele não queria intrometer-se em seus sentimentos, pois percebeu que não era o momento certo e que ela não entenderia. Já era difícil o suficiente, então ele decidiu estar lá para ela como o melhor amigo e deixar o tempo mostrar o que aconteceria. Enquanto isso, Erika não notou seus sentimentos ardentes, pois ela não se importava com eles. Os dias passavam e estava ficando mais frio. Então, um dia, Erika decidiu fazer uma lareira. Paulo, você poderia trazer alguns montes de lenha? E vamos tentar acendê-la. Talvez antes que o inverno chegue eu deva chamar um limpador de chaminés, caso haja algum problema. Enquanto Paulo trabalhava lá fora com a lenha, Erika inquieta não conseguia ficar parada. Ela subiu dentro da lareira com uma lanterna, apesar de sua enorme barriga, para verificar se ela tinha se desmoronado devido à idade. De repente, ela encontrou um objeto e começou a puxá-lo. Eventualmente, ela caiu no chão junto com uma pilha de poeira e fuligem e começou a espirrar. Mas a curiosidade falou mais alto e ela imediatamente começou a desembrulhar o pacote misterioso. Era uma caixa. Ela abriu e arfou. Havia todos os tipos de joias ali. Correntes de ouro, pulseiras, pedras preciosas e moedas de ouro. Erika gritou, meu Deus! Tem uma fortuna aqui. Este é um presente da senhora Costa. Então era isso que aquelas palavras na carta sobre a lareira significavam. E eu fui uma tola e esqueci delas imediatamente. No fundo, em um saco de celofane, estavam antigas fotos em preto e branco. Erika olhou as fotos, aqui estava a senhora Costa. E este era aparentemente seu marido. Sim, eles estavam juntos. Mas quem era essa? Não pode ser.
está aqui era sua filha, Celeste. Mas essa é minha mãe. Eu me lembro bem dela. Como isso pode ser? Só pode haver uma explicação. A senhora Costa é minha avó, e eu sou sua neta. E minha mãe é sua filha, Celeste, sobre quem ela falou com tanto carinho. Inacreditável. Paulo entrou na casa e parou no limiar da porta. Érica estava sentada no chão frio, suja como se fosse um empregado doméstico, chorando sem notar nada ao seu redor. Ela segurava algumas fotos e oscilava de um lado para o outro. Uma caixa de joias estava ao seu lado. Paulo, assustado, correu até Érica e começou a ajudá-la, tentando levantá-la. Meu Deus, Érica, você caiu? Por que subiu lá sozinha? Você é tão inquieta. Eu poderia ter ajudado. Você não pode ficar sentada no frio. O que aconteceu? De onde você tirou todas essas coisas? Mas a mulher não o ouviu e apenas sussurrou: Mamãe, é a minha mamãe. Entende? A senhora Costa, que eu cuidei antes dela falecer, era minha avó. Acabei de descobrir. Paulo estava confuso e não sabia o que pensar. Ele nunca tinha visto Érica assim antes. Ela estava em tal estado que Paulo pensou que talvez ela estivesse delirando. Ela bateu a cabeça? Ou é algo relacionado à gravidez? É difícil entender essas mulheres. Ele foi até a cozinha e, depois de um minuto, trouxe um copo de água para Érica. Beba isso e se acalma, e depois me conta tudo direito. Caso contrário, vou pensar que você enlouqueceu. Érica finalmente se recompôs e começou a contar toda a história para Paulo desde o início. Agora era a vez do homem se surpreender. Que enredo! Daria uma boa série de TV, ele disse. Nossa, Érica! Então você é uma herdeira rica agora. Parabéns! O que você vai fazer com tanto dinheiro? Vai vender a casa ou mantê-la? A mulher sacudiu a cabeça e respondeu: de jeito nenhum. Este é o meu ninho familiar, como se vê, minhas raízes estão aqui. Meus avós viveram aqui, e minha mãe cresceu aqui. Além disso, meu avô construiu essa casa com as próprias mãos, ele colocou seu coração e alma nela. Quero restaurar tudo, mas deixar como estava originalmente planejado. Vou viver aqui agora e depois os meus filhos. Vou doar parte do dinheiro para o asilo. Afinal, eles realmente fazem uma boa ação e ajudam a aliviar o sofrimento dos idosos nos últimos dias de vida, e eles não têm financiamento suficiente. Eu vi tudo com meus próprios olhos. Também sonho com um carro novo. E preciso guardar bastante dinheiro para o parto. Minha cabeça está girando com tudo isso, ainda não me recuperei. Paulo olhou fixamente para ela e disse: sabe de uma coisa, Érica? Case-se comigo. Eu te amo há muito tempo. Você dará à luz a um menino e viveremos como qualquer outra pessoa. Estou sozinho depois do meu divórcio, passo o dia inteiro dirigindo ou entediado em um apartamento vazio. Érica saltou e exclamou: Paulo, não é brincadeira. Estou grávida de outra pessoa, não é seu filho. Você tem certeza de que pode amar e criar ele como seu próprio? Vou te contar como eu cresci. Fui tão maltratada pelo meu padrasto que me levaram para o orfanato. Ele nunca me chamou de nada além de um pequeno monstro. Eu o odiava tanto que quando soube que ele tinha morrido, não senti pena. Eu não quero que meu filho tenha esse tipo de infância. E vou te dizer mais, não sou minha mãe, e vou bater em qualquer um que machucar meu filho. É o fim da história. Vou viver sozinha pelo resto da minha vida. E vamos encerrar essa conversa. Ou você quer me propor casamento por causa do dinheiro? Não entendo. Qual é o truque? Paulo ficou profundamente ofendido e empalideceu.
Por que você julga todos por uma pessoa? Você não deveria fazer isso. Não consegue ver como estou tentando fazer você perceber que te amo? O que o seu dinheiro tem a ver comigo e meus sentimentos? Do que diabos você está falando? Só diga se não gosta de mim. Você me transformou em um sádico e um demônio ganancioso. Erika fez uma pose e apontou para a porta, dizendo: ok, obrigada pela ajuda. Tenha um bom dia. Não vou te segurar mais. Paulo arregalou os olhos e também disse: tenha um bom dia. Assim, eles se separaram, estilhaçados, quando apenas uma hora antes estavam pacificamente colando o papel de parede. Erika caiu cansada no sofá. Ela estava irritada. Bem, que viva a sua vida. Viveremos sozinhos, não é, filho? Não precisamos de ninguém. Esses homens não são nada além de problemas. Ela acariciou sua barriga e se sentiu melhor. A insuportável tristeza recuou. E Erika começou a olhar as fotos que havia encontrado dentro da lareira. Sua mãe estava tão jovem e feliz nas fotos. Mamãe, como isso pôde acontecer? Você tinha pais tão maravilhosos. Por que você se afastou deles para sempre? Sim, o avô parece um homem sério e rigoroso. Está claro que não havia diversão com ele. Erika agarrou essas fotos como se fossem a coisa mais preciosa que ela tinha. E, na verdade, eram pedaços da história de sua família. Alguns dias depois, Erika começou ativamente a realizar seus desejos e agradeceu sinceramente à avó pelo seu generoso presente. Ela transferiu uma quantia decente para a conta do asilo e comprou um carro novo. Contratou especialistas e eles começaram a restaurar e reparar a casa, seguindo seus próprios esboços. Mas, quanto mais a data do parto se aproximava, mais difícil se tornava para ela se concentrar. Erika ficou desajeitada, e estava cada vez mais difícil para ela se levantar pela manhã. E o mais importante, não importava o que ela estivesse fazendo, seus pensamentos ainda voltavam para Paulo. Ela já se arrependeu muitas vezes de tê-lo tratado tão mal, de tê-lo insultado e ofendido sem motivo. Porque, na realidade, ele a ajudou muito. E se ela colocar a mão no coração, ela saberia realmente que gostava dele. No fundo de seu coração, o ato desprezível de seu padrasto sádico e de George a desencorajou completamente de permitir que qualquer homem entrasse em sua alma. Ela construiu um muro de tijolos ao seu redor e entrou em pânico com a ideia de ser ofendida, enganada ou traída novamente. Paulo também sentia falta de Erika. Esta mulher audaciosa e autossuficiente tinha conquistado seu coração. Ele entendeu, racionalmente, que em muitos aspectos ela estava certa e que ele tinha escolhido o momento errado, como se de propósito. Assumir a responsabilidade pelo bebê de outra pessoa era uma questão complicada, mas ele estava disposto a fazer todo o esforço para aceitar e amar este pequeno ser que estava prestes a nascer. Mas, infelizmente, ela nem mesmo queria ouvi-lo. E ainda assim, não importava o quão irritado ele estivesse com ela, seu coração queria estar onde ela estava. Ele ficou preocupado porque o parto estava se aproximando e Erika estava sozinha em casa. Como ela iria lidar? Qualquer coisa poderia acontecer, certo? Muitas vezes ele olhou para o número precioso na agenda do telefone, mas nunca ligou. Um dia, enquanto Paulo estava montando um carro na garagem, ouviu conversas de outros motoristas. Vocês ouviram, pessoal? Erika deu à luz ontem. Um menino. O Sr. Alencar foi informado por um conhecido. Devemos nos reunir e parabenizá-la adequadamente. Ela é uma boa garota. O estômago de Paulo virou do avesso. Ele jogou as porcas e chaves de fenda e correu para se lavar. Depois, comprou um buquê de rosas lindas e várias guloseimas, e correu para o hospital. No caminho, pensou, dane-se esse orgulho estúpido.
vou tentar declarar meu amor por ela novamente. Aconteça o que acontecer, vou parabenizá-la ao mesmo tempo. Ele ficou muito tempo no saguão se perguntando por que não queriam deixá-lo ver Erika. Ele persuadiu de todas as formas e, finalmente, conseguiu convencer a enfermeira a deixá-lo vê-la, pelo menos por um minuto. Erika estava deitada no quarto se preparando para amamentar quando uma enfermeira entrou e sussurrou para ela: "Seu marido é muito insistente. Ele me atormentou com um pedido para ver você. Agora não é hora de visitas, mas como uma exceção, já que não há chefes, só um par de minutos. Caso contrário, serei punida." Erika ficou atordoada. Seu coração batendo forte. Paulo me perdoou? Ele está irritado. Antes que ela pudesse pensar em mais alguma coisa, Paulo abriu a porta, a envolveu em seus braços e a beijou ternamente. Depois, entregou-lhe um buquê e uma sacola de frutas e desabafou: "Parabéns, Erika. Agora você não vai se livrar de mim de jeito nenhum. Case-se comigo. Eu juro. Vou amar seu filho como se fosse meu. Você nunca vai se arrepender da sua escolha. Não posso viver sem você, mesmo que seu temperamento seja insuportável e você não seja uma boa cozinheira. Não consigo comer panquecas e costeletas, mas ainda te amo." Erika riu e respondeu: "Bem, você é realmente diferente, Paulo. Mas sim, eu concordo. E por favor me perdoe. Eu disse muitas coisas desnecessárias e terríveis para você naquela época. E me arrependo muito. É difícil para mim aprender a confiar em um homem novamente. Isso não tem nada a ver com você. Eu realmente gosto de você também. Sinceramente, mas eu estava com medo de admitir isso para mim mesma. Bem, você precisa ir agora ou vão nos repreender." "Espere", disse Paulo com um sorriso feliz. "Como vamos chamar nosso filho?" "Saiba que vou registrá-lo com o meu sobrenome, como deve ser." Erika percebeu que com um homem como esse, ela não estaria perdida e respondeu feliz: "Vamos chamá-lo de Ronaldo." Imediatamente após a alta do hospital, Paulo e Erika se casaram e começaram a morar na casa da senhora Foster. O casamento foi celebrado em casa, em um círculo pequeno de amigos. Toda a frota de táxis estava reunida. Senhor Alencar fez belos brindes e todos desejaram felicidades à jovem família. No auge da diversão, o bebê acordou e um choro veio do berçário. Erika correu imediatamente para a criança. Ela demorou bastante. Paulo hesitou, com medo de segurar o bebê, receoso de fazer algo errado. O homem respirou fundo, se compôs e entrou no berçário. Ficou em silêncio na porta, observando Erika alimentar Ronaldo. Ele ficou maravilhado com a transformação que ocorreu em sua esposa. Diante dele não estava uma garota simples e masculina com uma jaqueta de couro elegante, mas uma mãe terna e amorosa cujos olhos irradiavam felicidade. A gravidez e o parto foram favoráveis para Erika. Ela se tornou feminina e serena. O bebê terminou de mamar e começou a se contorcer e franzir adoravelmente, mexendo nos lábios. Paulo perguntou baixinho: "Posso segurá-lo?" Erika sorriu e acenou com a cabeça, e cuidadosamente passou o bebê para ele. As mãos do homem tremiam de medo enquanto ele acariciava as bochechas e o nariz do bebê e o embalava suavemente. Ronaldo se calou e fechou os olhos, adormecendo. Paulo colocou de volta no berço e sussurrou: "Durma, meu filho. O papai está aqui e não deixará ninguém te machucar." Erika abraçou Paulo e sussurrou: "Obrigada por estar comigo, Paulo. Você é tão maravilhoso. Tudo vai dar certo para nós. Pelo menos eu vou me esforçar muito." Ao retornarem aos seus convidados, o senhor Alencar imediatamente gritou: "Viva!" Paulo repreendeu: "SHH. Você vai acordar meu filho. Ele acabou de adormecer."
Senhor Alencar moderou seu entusiasmo e disse mais calmamente: muito bem, Paulo. Você é um verdadeiro homem. Eu te respeito e desejo felicidade à sua família. No início não foi fácil. Paulo e Érica não tinham experiência com o bebê. Não dormiam bem e às vezes brigavam. Mas, ao mesmo tempo, Paulo cada vez mais se pegava pensando que amava o bebê verdadeiramente, como um filho legítimo. Agora ele corria para casa depois do trabalho e sempre comprava um presente para Érica, mesmo que fosse uma barra de chocolate ou um pequeno buquê. Ele adorava vê-la feliz e ela, beijando seu marido de boa noite, frequentemente pensava: não importa o que qualquer um diga. Estar na mesma sintonia com os homens é divertido e interessante. Mas ser uma mulher amada nas mãos de um homem forte e confiável é muito melhor. Agora ela tinha certeza de que não poderia encontrar um pai e marido melhor. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!